Boa noite a todos. Olha, hoje eu estou muito feliz. Nós estamos aqui no Centro Espírita Seama, né? Que vocês que estão sempre aí nos acompanhando, estão ansiosamente, não creiam, não mais do que nós, ansiosamente aguardando abrir a casa. E deve abrir nos próximos dias. Mas nós vamos contar isso depois para vocês. Deve abrir nos próximos dias. Então, hoje, por que nós estamos fazendo essa palestra? 4 de outubro, dia de Francisco de Assis, Dia Internacional dos Animais. E eu estou aqui no Salão de Palestras do Centro Espírita Seama e estou junto com a diretoria da Seama, em que nós nos preparamos para falar sobre os animais. E para nós é sempre uma grande emoção, porque a Seama existe, porque existem os animais. Eu digo sempre que a Seama é a mãe dos animais na Terra, e eu não tenho dúvida disso. E nós, aqui, somos simplesmente aqueles que estão tentando entender a Seama como ela é, entender os animais como eles precisam, mas acima de tudo, mesmo com as nossas dificuldades humanas, porque somos humanos, assim como vocês que nos assistem, nós temos um imenso amor pelos animais. E a Terra hoje vem atravessando um momento muito especial. Apesar de tudo que nós vemos os animais passando, e por vezes quando nós acessamos as notícias, as redes sociais, a internet, nosso coração se condói. E a gente que está mais envolvido nos trabalhos, junto aos animais, e acompanha protetores, né, e acompanha veterinários, a gente acaba tendo acesso a muitas informações em que os animais estão sofrendo. E dentro da Seama nós aprendemos com a doutrina espírita que os animais são nossos irmãos, que eles são nossos próximos e que eles precisam de amor e de compaixão. E ao aprender isso, ao aprender que os animais têm alma, nós optamos, como muitos de vocês que nos ouvem, muitos outros que nem conhecem a Seama, por criar um caminho em que a nossa vida seja, na medida do que nós conseguimos, de amor aos animais. Então hoje, queria começar esta palestra. Eu peço licença a Francisco de Assis, porque é o dia dele, para dar de presente aos animais esta palestra, todo o nosso amor, e a Associação Espírita de Amigos dos Animais, que nós tentamos o máximo que nós conseguimos honrar. Separados, nós aqui da Seama não somos ninguém, mas unidos nós aprendemos que nós temos força, como você, quando se unir a nós, tem força para modificar os caminhos dos animais. Vem se formando no mundo uma nova consciência em relação aos animais, e nós encontramos na doutrina espírita esta concentração de informações que nos fala que os animais têm alma, que os animais têm consciência, que os animais têm inteligência, que os animais têm sentimentos. Mas isso não é simplesmente informação. São dados concretos que nos exigem olhar com carinho para como estão os animais. Olhar de verdade para os animais na terra, os animais em zoológicos, os animais em abate, os animais vítimas de testes, os animais em parques, e pensar que aqueles animais que estão ali, naquela condição, não são simplesmente animais, são almas, são nossos irmãos e necessitam de nós. Então hoje, no Dia Internacional dos Animais, eu queria dar a palavra aos animais. Porque quantas vezes nós, quando convivemos com eles, e a gente acaba ficando apaixonado pelos animais, né? A gente fica fascinado com a forma como eles se relacionam conosco. A expressão de alegria, o olhar. Alegria quando nos veem, mas ao mesmo tempo animais que tentam se comunicar conosco por todo o planeta Terra. E nós nem conseguimos por vezes ouvi-los, nos demonstrando como eles precisam de nós. Essa palestra é um apelo de compaixão pelos animais.
quando nós fazemos a oração de Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Vamos sentir esta oração dentro de nós. Onde houver ódio, que faz com que o homem reaja desta forma pelos animais, que sejamos capazes de levar esta mensagem de amor. É um apelo real. Essa semana eu li uma notícia. Eu cresci assistindo o desenho do Pica-Pau. E eu li uma notícia que mostra que o pássaro, o Pica-Pau, que inspirou o desenho, entrou em extinção, junto com outros 20 animais. Isso é provavelmente a maior extinção que o planeta já enfrentou, e ela é artificial, ela é causada pelo homem, por nossas ações. Nós, dentro da ASEAMA, mesmo durante a pandemia, que mantivemos trabalhos fechados, no contato com as equipes espirituais, nos trabalhos de cirurgia para animais, temos visto um trabalho incansável por parte das esferas superiores em socorro aos animais e em socorro a nós, seres humanos. Temos ouvido diversas situações de descrição em que os animais estão sofrendo. Eu poderia hoje chegar até aqui e fazer uma palestra linda, em que todos que estão nos ouvindo iriam se emocionar. Nós poderíamos fazer uma palestra falando de Jesus. Nós poderíamos fazer uma palestra contando a vida de Francisco de Assis. Nós poderíamos fazer uma palestra contando a história da oração de Francisco de Assis. Mas eu não sinto de verdade que eu possa ocupar o espaço que pertence aos animais nesta casa, sem deixar com que a palestra seja deles e eles falando. Por mais que nós trabalhemos a favor dos animais, por mais que nós tenhamos nos esforçado, não somente nós da ASEAMA, muitas instituições, é verdade que a relação entre homens e animais tem se modificado e tem melhorado, e é verdade que muitos tutores têm sido cada vez mais conscientes em relação aos seus animais, mas também é verdade que ainda é gigantesco o número de animais em sofrimento. Então, para que isso se modifique, é imprescindível que o homem se modifique. Para que o homem se modifique em sua essência absoluta e o planeta deixe de ter violência, tristeza, crueldade para com os animais ou para com os homens, é imprescindível a prática do Evangelho de Jesus. Não nos iludamos, não é necessário ser cristão necessariamente, mas sim praticar o Evangelho de Jesus. As bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E de verdade, quando nós paramos para olhar a humanidade e a forma como a humanidade se relaciona com os animais, nós não podemos mentir para nós mesmos em admitir que em relação aos animais ainda são poucos, quando comparamos a totalidade, os mansos e pacíficos, os pobres de espírito, aqueles que são humildes em compreender que o homem não é o centro de tudo, mas somos apenas parte de um caminho de evolução. Os misericordiosos. Se nós pararmos para perguntar para todos esses animais como eles se sentem, talvez eles nos retornem a pergunta: onde está a misericórdia da humanidade? Aqueles que amam o próximo. E quando nós entendemos que os animais são nossos irmãos, como diz Emmanuel no livro Emmanuel, os nossos parentes mais próximos. Temos um longo caminho a fazer. Como espíritas, um dever perante todo este caminho, perante os animais, de nos fazermos a voz deles, de falarmos por eles,
e de darmos a todos a oportunidade de, conhecendo a doutrina espírita, os ensinamentos de evolução, compreenderem o caminho de transformação. A SEAMA, como vocês que nos seguem sabem, tem um podcast. Na verdade, um podcast adulto, que é o Fala Animal, e tem o Fala Animal para crianças. E esta semana nós tivemos a oportunidade de estudar um livro de Joana de Ângeles que se chama Encontro com a Paz e a Saúde. Uma psicografia do Divaldo Pereira Franco. Se você quiser ouvir o podcast, vale a pena, entre lá nas principais plataformas de podcast. Clica lá, Fala Animal, e você vai ter acesso ao podcast. Neste livro, ela nos fala a imprescindível necessidade de amar a todos os seres, animais, a natureza e os homens, para se ter saúde e paz. Então, quando nós questionamos, mas será que se eu aderir a uma dieta sem crueldade animal, ou seja, uma dieta puramente vegetal, eu vou ter saúde? Incontáveis estudos científicos nos mostram que sim, mas nós somos espíritas. Então eu queria trazer o espiritismo. Eu queria trazer Emmanuel no livro Consolador nos falando que a nossa alimentação, a base de vísceras animais, nos trazem incontáveis vícios da nutrição. Joana de Ângeles nesse livro Encontro com a Paz. André Luiz em Missionários da Luz dizendo que esta decisão é essencial à vida humana. Mas acima de tudo, Jesus, que nos ensinou a ter compaixão. Nós não estamos tentando doutrinar ninguém para o veganismo. Estamos apenas fazendo um apelo de amor aos animais. Como eu disse no começo, em breve, bem em breve, agora em outubro, o Centro Espírita SEAMA vai estar aberto. E nós vamos iniciar os trabalhos, as atividades, tem muitas coisas novas vindo, que vocês vão ter a oportunidade de saber logo. Mas eu sonho com um dia em que a gente abra o Centro Espírita SEAMA e viva num planeta em que os animais não sofram mais pelas mãos humanas, mas que o homem, seguidor das lições do amor ao próximo, ame os animais. Um dia que não haja mais escravidão, em que eles não chorem mais, em que o homem seja responsável, amoroso e conectado de verdade com a mensagem de Jesus. Então eu deixo aqui, para nós encerrarmos a palestra de hoje, um convite. Um convite em nome da SEAMA, mas principalmente um convite em nome dos animais. Nós caminhamos para o planeta de regeneração. E nós, como espíritas, sabemos que neste planeta de regeneração não há violência, não há crueldade, não há este sofrimento que existe hoje, não há expiação. Fatalmente, então, os bilhões de animais que sofrem diariamente com a exploração humana não estarão mais sofrendo. Nós estamos recebendo um convite para fazermos parte dos grupos de amor ao Evangelho, ativistas do amor, trabalhadores da paz, falando em nome da evolução, trazendo a doutrina espírita e falando em nome dos animais. Mas, na verdade, esse é um convite para que a gente possa testemunhar no futuro. Abrir gaiolas, portões, abatedouros sendo fechados e podemos dizer, não como espíritos de luz, porque nós estamos longe disso, mas como espíritos que amam para cada um dos animais. Filho,
acabou. Jesus me mandou aqui para dizer que você está livre, acabou. Nunca mais você vai sofrer como está sofrendo agora. Quero que chegue o dia que nós adentremos o Centro Espírita Se Ama e façamos uma palestra comemorando quando finalmente o homem passou a ser humanizado e aprendeu a amar. Muito obrigado por nos ouvirem, por ouvirem os animais, a doutrina espírita e a mensagem de amor de Jesus. Que o Mestre nos abençoe hoje e sempre.